Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 10 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Malberga de Malbeuge. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, os santos mártires Félix e Filipe, no cemitério de Priscila, Vital, Marcial e Alexandre, no cemitério dos Jordanos, Silano no cemitério de Máximo e Januário no cemitério de Pretestato. Na sua memória conjunta se alegra a Igreja Romana, que, no mesmo dia glorifica o triunfo de todos eles e se sente protegida com a intercessão de tantos exemplos de santidade. Data da morte incerta. Na Via Aurélia, a 9 milhas de Roma, as santas Rufina e II, mártires. Data da morte incerta. No território de Sabina, hoje no Lácio, região da Itália, as santas Anatólia e Vitória, mártires. Data da morte incerta. Na África Setentrional, os santos Januário e Marinho, mártires. Data da morte incerta. Em Icônio, na Licaônia, hoje Cônia, na Turquia, Santo Apolônio de Sardes, mártir, que, segundo consta, sofreu o martírio da crucifixão. Data da morte incerta. Em Nicópolis, na antiga Armênia, os santos Leôncio, Maurício, Daniel, Antônio, Aniceto, Cisino e outros, mártires, que no tempo do imperador Licínio e do governador Lísias foram torturados com vários suplícios. Morte no século IV. Na Pisídia, na atual Turquia, os santos Bianor e Silvano, mártires. Morte no século IV. Em Nantes, na Bretanha Menor, na odierna França, São Pascário, bispo, que recebeu Santo Hermelando com 12 companheiros, chamados do convento de Fontanelle, e o enviou para a ilha de Indre, a fim de lá fundar um mosteiro. Morte no século VII. Em Perugia, na Úmbria, região da Itália, São Pedro Vincioli, presbítero e abade, que reconstruiu a igreja em ruínas de São Pedro e junto dela fundou um mosteiro, no qual, suportando com paciência muitas oposições, introduziu a observância cluniacense. Morte no ano 1007. Em Odense, na Dinamarca, São Canuto, mártir, que, durante o seu reino,
animado por ardente zelo, difundiu o culto divino, contribuiu para promover a situação e atividade do clero e, depois de ter fundado as igrejas de Lund e de Odense, foi assassinado por alguns súbditos rebeldes. Morte no ano 1086. Em Orange, na Provença, região da França, as beatas Santa Sofia, Maria Gertrudes Ripert de Lausière e Inês de Jesus, Silvia Inês de Romilon, virgens da Ordem de Santa Úrsula e mártires durante a Revolução Francesa. Morte no ano 1794. Em Dong Nguyen, cidade do Huanon, hoje no Vietnã, os santos Antônio Nguyen U, Nan Quinh e Pedro Nguyen Ac Tu, mártires, que eram catequistas e foram estrangulados no tempo do imperador Minh Mang por causa da sua fé cristã. Morte no ano 1840. Em Damasco, na Síria, os beatos mártires Manuel Ruiz, presbítero e companheiros, 7 da Ordem dos Frades Menores e 3 irmãos da Igreja Maronita, que, entregues fraudulentamente aos inimigos por um traidor, foram submetidos à tortura de vários suplícios e consumaram o seu martírio pela fé cristã com morte gloriosa. São estes os seus nomes: Carmelo Volta, Pedro Soler, Nicolau Alberca, Ingilberto Colan, Ascânio Nicanor, presbíteros Francisco Pinazzo e João Diogo Fernandes, religiosos da Ordem dos Frades Menores Francisco, Mooti e Rafael Massabqui, irmãos de sangue. Morte no ano 1860. Em Rocca Priora, próximo de Roma, o beato Luiz Novarese, presbítero, fundador dos Silenciosos Operários da Cruz, dedicados especialmente ao apostolado entre os enfermos. Morte no ano 1984. Vida de Santa Amalberga de Maubeuge. Esposa, mãe, viúva e religiosa e uma santa lendária que viveu no século VII, seu esposo e todos os seus filhos foram canonizados pela Igreja. Hoje a Igreja celebra Santa Amalberga de Maubeuge, também conhecida pelo nome de Madelberga, Amalburga, Amélia e Amália. Santa Amalberga de Maubeuge nasceu em Saintes, na Valônia, Brabante, atualmente Bélgica, de uma família de ascendência nobre e cresceu na riqueza que convém à sua classe social. Era irmã de Pepino, o Breve, pai de Carlos Magno, desposou Wither, duque de Lotaringia e conde de Brabante, de cuja união nasceram 3 filhos: Santo Emeberto, que foi bispo de Cambrai, Santa Reinalda, mártir, que morreu decapitada em mãos dos hunos, e Santa Gúdula, abadesa proclamada padroeira da Bélgica e Bruxelas. Alguns falam de 4 filhos, porque a Vita Gudilae, escrita por um monge beneditino entre 1048 e 1051, conta a história de uma certa Santa Faraide, irmã de Gúdula, que como ela for educada no mosteiro de Niveles, da prima Santa Gertrudes, embora na Vita Faraidis não se faça menção deste parentesco. Esta santa mulher que viveu no século VII, original da Lotaringia e pertencente a uma família que conta com nada menos do que santas como Begli e Gertrudes de Niveles, filhas dos santos Pepino de Landen e Ida de Niveles, nos dias atuais passa quase despercebida, mas permanece até hoje um dos maiores exemplos de esposa, mãe, viúva e monja. Dela é dito ter sido uma mulher de rara beleza, graciosa e de modos refinados, e ao mesmo tempo simples, humilde, dedicada e zelosa com os necessitados. Seu estilo de vida sóbrio e sua caridade foi certamente um exemplo para os filhos, mas também para o seu marido que em algum momento da vida decidiu tornar-se monge. Foi depois do nascimento de sua última filha, Gúdula, e da morte de seu marido, Santo Wither, que se tornará monge beneditino, que ela decidiu consagrar sua vida inteiramente a Deus, recebendo o véu monástico das mãos de Santo Oberto. Entrou no mosteiro de Maubeuge, do qual se tornou abadesa, permanecendo lá até o fim de seus dias. Ela morreu em 690, e pouco tempo depois seus restos mortais foram transferidos para Binche, na abadia de Lobes, Hainaut, hoje Bélgica, onde ainda são mantidos. Um monge da abadia beneditina de Lobes elaborou sua história entre 1033 e 1048, a ele devemos o que se sabe sobre ela e sua vida. Embora este escrito não seja considerado fiável e sua vida parece pouco mais do que uma legenda, deve-se ressaltar que como nos mitos, ou nos contos de fadas narrados às crianças, juntamente com aqueles elementos da história que nós definimos como fantásticos estão presentes verdades. Em particular, na vida desta santa emerge uma verdade acima de todas, e a verdade que está em Cristo,
aquele que na cruz subverteu toda a lógica e o pensamento humano, aquele que morrendo destruiu a morte e redimiu o mundo. É por isso que a história, ou se quisermos, a legenda de Santa Malberga de Maubeuge, como a de muitos outros santos e beatos antes e depois dela, é algo que tem de ser lido. Ela é lembrada por proteger as pessoas contra a dor no braço, contusões e febre. É representada segurando uma palma e um livro aberto com uma coroa a seus pés, de pé sobre um grande esturjão. Santa Malberga de Maubeuge, rogai por nós.